Olá pessoal, espero que todos estejam bem e em casa. Para facilitar o aprendizado de vocês do conteúdo que a gente vai ver hoje, eu resolvi gravar um vídeo bem curtinho com alguns conceitos que a gente vai ter que ter antes de iniciar o nosso tema da aula, que é sobre curvas de aquecimento e resfriamento de materiais. Bom, a gente viu no material que eu dei para vocês na aula passada que a gente pode ter dois tipos de calor. Um é chamado de calor sensível nesse tipo de calor, que a gente chama de calor sensível, eu tenho variação de temperatura. E eu tenho um outro tipo de calor que é chamado de calor latente. Nesse tipo de calor, o calor latente, o meu corpo, ele não sofre variação de temperatura. Se ele não sofre variação de temperatura, o que acontece com ele quando ele adquire calor, quando ele absorve ou ainda quando ele cede calor para um outro corpo? Bom, na primeira situação, na situação do calor sensível, o calor ele é absorvido ou cedido por um corpo mediante uma variação de temperatura. Já aqui no calor latente, como eu não tenho variação de temperatura, o corpo ele utiliza essa quantidade de calor recebido para mudar de estado físico. Vocês devem ter visto também que a equação do calor sensível, que é o ΔQ, vou colocar um S aqui para a gente lembrar que é o calor sensível, ela é dada por M vezes C vezes ΔT, em que ΔT nada mais é que a minha temperatura final menos a temperatura inicial do meu corpo. Já para o caso do calor latente, o meu calor latente, ele vai ser dado pela massa do corpo multiplicada pelo calor latente do processo que o corpo está sofrendo. Pode ser de fusão, de vaporização, enfim. Bom, o que eu vou fazer então com essas equações? Vou dar primeiro para vocês um caso do calor sensível. Vamos supor que eu tenha um corpo que tem a massa de 20 gramas, a capacidade térmica desse corpo seja 0,5 calorias gramas por grau Celsius e ele sofra uma variação de temperatura de 10 graus Celsius, que isso tudo aqui seja um dado do problema. Como que eu calculo a quantidade de calor sensível? Eu vou pegar ΔQ, vou colocar um S para a gente lembrar que é o calor sensível. A equação é M vezes C vezes Δθ e vou fazer da seguinte forma: ΔQS é igual a massa, que vale 20, vezes o C, que vale 0,5, vezes 10 graus Celsius. Multiplicando todo mundo aqui, 20 vezes 5 vezes 0,5 vezes 10, eu vou ficar com 20 vezes 0,5, 10 vezes 10, 100. E a unidade de quantidade de calor é a caloria. Então tá aqui resolvido o meu problema para o caso do calor sensível. Vamos agora resolver um outro probleminha. Vamos deixar a massa do corpo, o calor específico do corpo, mas vamos agora colocar que esse corpo estava inicialmente a uma temperatura de 10 graus Celsius e depois a temperatura dele passou para 25 graus Celsius. Quando a gente pega um problema assim, em que não foi dado ainda para a gente o valor do ΔT, a gente primeiramente calcula o ΔT aqui do problema. Olha, ΔT vai ser TF menos TI, ou seja, 25 menos 10. Logo, ΔT vai ser igual a 15 graus Celsius.
Aí depois que eu já obtive esse valor de 15 graus Celsius, eu vou jogar na equação do calor sensível, que é M vezes C vezes delta T, tá? Em alguns livros, vocês vão encontrar um θ aqui, que é uma letrinha assim, uma letra grega, tá bom? Que também representa a temperatura. Bom, então o que eu vou fazer agora? O calor sensível, ele vai ser igual a massa, que é 20, o calor específico, que é meio, vezes o 15, que é a minha temperatura. 20 vezes meio dá 10, 10 vezes 15 dá 150. Então eu fico com 150 calorias como resposta. Isso para o caso da possibilidade do meu corpo ter um aumento de temperatura, ou seja, eu tive a energia, o calor foi absorvido pelo meu corpo. Isso significa que a quantidade de calor, ela vai ser positiva, tá? Por isso que aqui no problema o valor é positivo. Vamos pensar agora numa situação contrária, em que o meu corpo, ele tinha inicialmente uma temperatura que valia 10 graus Celsius e essa temperatura, ela caiu para zero. O que eu tenho que fazer nesse caso? Primeiro tem que calcular o ΔT, que é TF menos TI. ΔT, então, vai ser igual a zero menos a temperatura inicial, que é 10. 0 menos 10 é igual a menos 10 graus Celsius. E aí, o que eu vou fazer com esse valor? Vou jogar de novo na minha quantidade de calor sensível. Então, vai ficar ΔQ, S é igual a M, que é 20, vezes o meu calor específico, que é 0,5, multiplicado por menos 10, que como é negativo, eu vou colocar aqui entre parênteses, tá? Então, ΔQS vai ser igual a 20 vezes 0,5, 10. 10 vezes 10 dá 100. Como eu tenho negativo aqui, eu coloco o negativo na frente. Esse sinal negativo, ele significa apenas que o calor foi cedido pelo corpo. Então, quando eu tiver o valor da quantidade de calor positiva, o calor ele foi recebido. Quando ele tiver um sinal negativo, o calor foi cedido pelo corpo. Então, são essas as duas possibilidades que eu tenho para o cálculo de calor sensível. A outra possibilidade que a gente tem é que o corpo não sofra variação de temperatura, que o corpo pegue esse calor que foi cedido e ou recebido e utilize esse calor para poder mudar de estado físico. Quando isso acontece, a gente fala que tem o chamado calor latente, que é dado por M vezes L. Esse M é a massa do meu corpo e esse L é característico desse processo de mudança de estado físico. Por exemplo, para o caso da água, o calor latente de vaporização é 540 calorias por grama. Então, quando a água está sofrendo esse processo de vaporização, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, eu vou ter que utilizar esse valor de 540 aqui no meu problema, tá? Bom, então vamos utilizar justamente isso. Vamos supor que eu tenha água aqui e ela está passando do estado líquido para o gasoso e eu tenho uma quantidade igual a 20 gramas de água. O que eu tenho que fazer para calcular o calor latente? Basta multiplicar a massa da água pelo valor do calor latente desse processo, né? Multiplicando esses dois, 540 vezes 20, eu vou ter um valor de 10.800 calorias. Então tá aí o que eu estava procurando. Reparem que as duas equações, elas são diferentes. Então elas dependem do processo que o corpo vai estar sofrendo.